Saudações, então fazendo um fechamento de alguns comentários que nós realizamos nas edições passadas com relação ao tema licenciamento ambiental, que também afeta o agronegócio, devido à novidade que foi a aprovação na Câmara dos Deputados do quarto substitutivo do projeto de lei 3279 de 2004, que pode trazer alterações para algumas atividades agropecuárias e empreendimentos agropecuários. Concluímos mais alguns comentários desse projeto de lei, lembrando que tem sido muito polêmica a discussão, muito acalorada a discussão desse projeto de lei no que diz respeito à dispensa de algumas atividades e também a simplificação de alguns procedimentos com a criação, por exemplo, da licença por adesão e compromisso, que tem sido chamado de licença autodeclaratória. Nesse sentido, é importante comentar aí que o projeto de lei, no seu artigo 9º, parágrafo 5º, ele insere apenas a pecuária intensiva e de médio porte com a necessidade desse licenciamento simplificado por adesão e compromisso, obedecidos aos mesmos requisitos dos demais optantes por esse sistema, ou seja, regularidade no CAR, se necessária adesão ao PRA e assinatura de termos de compromisso e atendimento das obrigações relativas ao uso alternativo do solo, que já é previsto em outras leis. Quando dizemos essa previsão em outras leis, é com relação a boas práticas, defensivos agrícolas, licenças para supressão ou planos de manejo, quando for o caso. Essa situação ela não é novidade também, quando nós relembramos que a leitura do artigo 3º, parágrafo único e o artigo 12, parágrafo 1º da resolução 237/97 do CONAMA, que falam esses artigos que falam da competência dos órgãos ambientais para definir estudos, procedimentos e licenças diferenciadas para aquelas atividades ou empreendimentos que o órgão ambiental verificar não serem potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente ou que são de pequeno potencial de impacto ambiental, com a aprovação dos conselhos de meio ambiente de cada estado. Bom, dito isso, embora existam várias críticas atualmente sobre esse tipo de sistema, aquilo que por muitas vezes não era licenciado, exatamente por não possuir impacto ambiental, com essa novidade vai passar a ser autodeclarado, mesmo que na sua insignificância, causadora de potenciais impactos ao meio ambiente, cumprindo alguns requisitos mínimos já conhecidos, e não isentando essas atividades autodeclaradas de fiscalização, diferente do que se teme, ou não vai isentar do cumprimento de normas, porque ainda assim subsiste a possibilidade de haver vistorias pelo órgão ambiental. Bom, e de acordo com esse substitutivo do projeto de lei, o quarto substitutivo, bastaria que fossem previamente conhecidas as características da região de implantação desse empreendimento, as condições de instalação e de operação da atividade, os impactos da tipologia dessa atividade ou empreendimento e as medidas de controle ambiental necessárias, Como defendido por alguns doutrinadores de direito ambiental, os estudos ou licenças, eles na verdade não são garantias de que algo não acontecerá. Não tem o papel de garantir a concreta previsão de impactos ambientais, seja porque uma outra resolução CONAMA, 1 de 86, determina que o estudo de impacto ambiental possui caráter probabilístico, com o dever de analisar esses impactos ambientais através da importância dos prováveis impactos relevantes, ou seja, porque também lida com dados científicos sem capacidade de afirmar certezas absolutas, porque as bases de pesquisa estão em constante evolução. E de mais a mais, a gente pode dizer, para fechar essa análise, com relação ao projeto de lei, que ele apresenta como pontos positivos, então, a utilização de instrumentos de mediação e de conciliação quando existente conflito nesse processo de licenciamento ambiental e também pontos positivos com relação a essas novas modalidades de licenciamento ambiental, como procedimento corretivo, procedimento simplificado e essa questão da adesão e compromisso.
E como pontos negativos, né, assim como todo projeto de lei que precisa ser amadurecido, esse projeto de lei ele também possui algumas imperfeições e algumas possíveis inconstitucionalidades, né? E também essa ampliação do rol de atividades isentas de licenciamento ambiental, né, como no caso de obras de distribuição de energia elétrica até 69 kV em área urbana rural, estações de tratamento de água e esgoto sanitário, enfim, algumas atividades que trazem um certo nível de insegurança jurídica reverso ao que busca esse projeto de lei na sua desburocratização. Então, assim, fechamos essa análise com relação ao projeto de lei de licenciamento ambiental, mas ainda assim acompanhando as futuras discussões e a votação desse projeto no Congresso. Saudações e até a próxima.